Olá pessoal, meu nome é Guilherme Madeira Martins, professor de Direito Constitucional aqui do Fluxo Ensino, e vamos aí dar continuidade à nossa série sobre controle de constitucionalidade. A temática desse vídeo, como vocês estão vendo aí pelo slide, é a diferença entre as classificações entre controle político, jurisdicional, preventivo e repressivo de constitucionalidade. Mas como vocês também devem ter reparado aí no slide, esse vídeo é uma continuação da aula anterior. Agora nós teremos a segunda parte da discussão relativa a essas classificações. Então, se por acaso você perdeu o vídeo anterior, pause esse vídeo, assista a primeira parte e em seguida volte o play nesse vídeo. Então, no último vídeo nós discutimos as diferenças entre o controle político, jurisdicional, preventivo e repressivo de constitucionalidade. E aí o vídeo terminou com a seguinte discussão. Quando nós analisamos todas essas classificações e as colocamos lado a lado, nós começamos a perceber algumas relações que surgem entre elas. E aí eu terminei dizendo que entre essas quatro classificações nós temos aí uma regra geral. Vamos recapitular, que regra geral é essa? Colocando lado a lado controle político, jurisdicional, preventivo e repressivo, o que nós percebemos? Nós percebemos que o controle político e o controle preventivo estão relacionados. Então a gente pode muito bem colocar aí uma linha que vai ligar essas duas formas de controle de constitucionalidade. Guilherme, por que o controle político ele está ligado ao controle preventivo? Resposta, porque o controle político realizado no Brasil, ele vai ocorrer de forma preventiva. Ou seja, ele ocorre antes da entrada da lei na ordem jurídica. E aí eu volto o esquema que eu coloquei no vídeo anterior, exatamente para a gente conseguir visualizar isso mais uma vez. Os itens aí em amarelo, né, no processo legislativo brasileiro, marcam aí as situações em que nós temos o controle político sendo realizado no Brasil. Então, como vocês podem ver, as duas hipóteses de controle político realizado no Brasil acontecem antes da entrada da lei na ordem jurídica. Relembrando que a entrada de uma lei na ordem jurídica acontece, via de regra, com a sanção do presidente, que é exatamente essa linha em vermelho que eu marquei no slide. Então, quando o controle político ele acontece antes desse momento, é o controle preventivo. E quando ele acontece após esse momento, é o controle repressivo. Então, o controle político, nas hipóteses que estamos vendo aí no slide, acontecem antes da entrada da lei no ordenamento jurídico. Logo, a relação, como nós vimos, entre o controle político e o controle preventivo. Por outro lado, o controle jurisdicional, que é o controle realizado pelo judiciário, ele vai acontecer, via de regra, de forma repressiva. Ele acontece após a entrada da lei na ordem jurídica. Então, o Poder Judiciário ele vai atuar retirando da ordem jurídica uma lei que nem deveria ter entrado. É uma lei que viola a Constituição. Então, nesse sentido, o controle jurisdicional ele está aí conectado também com o controle repressivo. Então, essas são as relações que nós encontramos. E é por isso que nós dizemos que, regra geral, o controle político ele é preventivo e o controle jurisdicional ele é repressivo. Tanto que em algumas situações, alguns doutrinadores até se referem a essas duas formas de controle sempre de forma conjunta, né? E aí dizem o controle político preventivo, o controle jurisdicional repressivo, porque de fato existe aí essa relação entre eles. Porém, essa relação ela estabelece uma regra geral. E como todo mundo sabe, toda regra possui a sua exceção. Ou seja, essas relações elas podem se embaralhar. Podemos ter um controle político repressivo e também um contrário, um controle jurisdicional preventivo. Então existem exceções para essa regra geral. Então, vejamos aí quais são essas exceções. Eu começo com a primeira, que seria um controle político um controle político repressivo de constitucionalidade. Ou seja, então vejamos, antes de irmos aí para o exemplo. Nessa primeira exceção, nós temos um controle que é político, ou seja, que é realizado por órgãos de representação política, legislativo ou executivo. Então estamos falando de deputados, senadores ou presidente da República.
E esse controle ele é exercido de forma repressiva, ou seja, ele é exercido após a entrada da lei ou da espécie normativa no ordenamento jurídico. Guilherme, me dê um exemplo de uma situação em que isso acontece, em que eu vou ter um controle que é político, mas que ele vai atuar de forma repressiva. O exemplo que nós temos aqui é o controle político da medida provisória. A medida provisória, ela é uma espécie normativa que tem um procedimento legislativo bem específico. E aí vamos só recapitular de forma bem resumida o procedimento da medida provisória. Não é o nosso foco nesse vídeo aqui agora comentar sobre o procedimento da medida provisória, mas eu preciso aí de forma bem resumida colocar esse esquema na tela aí para vocês. Então, quando a gente olha o esquema do procedimento da medida provisória, de forma bem resumida, bem simplificada, é isso que está aparecendo aí no slide. Começa com a edição da medida provisória. A edição da medida provisória ela é realizada pelo presidente da República, artigo 62 da Constituição. Então, a competência do presidente da República, do chefe do Poder Executivo, de criar uma medida provisória. Criada a medida provisória, ela passa para análise do Congresso Nacional, e aí eu coloquei aí o prazo de 60 dias para que essa análise ela aconteça por parte do Congresso Nacional. Esse prazo ele pode ser prorrogado por igual período, mas só para a gente manter aqui o nosso esquema resumido, eu deixei aí o prazo sem a prorrogação, coloquei tão somente os 60 dias. Então o Congresso Nacional ele vai analisar essa medida provisória, e aí, das duas uma, né? De forma bem resumida, repito, das duas uma. Ou o Congresso Nacional ele concorda com essa medida provisória, e aí concordando, ela é convertida em uma lei ordinária. Se, por outro lado, o Congresso Nacional não concordar com essa medida provisória, então ela será revogada. E aí o Congresso Nacional, nessa análise, levará em consideração os critérios constitucionais da medida provisória, que é a relevância e urgência, conforme estabelece o artigo 62 da Constituição. Mas qual é o X da questão aqui? Qual é o ponto-chave para a gente visualizar, nesse caso, um controle que é político e repressivo de constitucionalidade? E aí o X da questão é a gente perceber o seguinte ponto. Quando que uma medida provisória ela entra na ordem jurídica? Qual é o momento em que a medida provisória ela ganha validade? Aqui não é com a sanção presidencial. O procedimento de lei ordinária e de lei complementar é diferente do procedimento de medida provisória. No caso da medida provisória, quando que ela entra no ordenamento jurídico? Resposta: no momento em que ela é editada. Logo ali no momento inicial do procedimento. Então, a partir do momento que a medida provisória foi publicada no Diário Oficial da União, ela já está produzindo os seus efeitos. Ela produz os seus efeitos imediatamente. E a análise que o Congresso Nacional vai realizar para decidir se aprova ou rejeita essa medida provisória é uma análise que acontece de forma repressiva. O Congresso Nacional ele vai analisar uma medida provisória que já está produzindo os seus efeitos. Então, quando o Congresso aí decide se vai aprovar ou se vai rejeitar, o Congresso não está decidindo se a medida provisória pode entrar na ordem jurídica. Não, a medida provisória já entrou na ordem jurídica, a partir do momento que ela foi editada pelo presidente da República e com a sua publicação no Diário Oficial da União, ela já começa a produzir os seus efeitos. Então não, o Congresso não vai decidir se ela pode entrar na ordem jurídica, ela já entrou. O que o Congresso vai decidir é se essa medida provisória pode continuar no ordenamento jurídico. Então a análise que o Congresso faz, ela é uma análise repressiva. Então, nesse sentido, se o Congresso Nacional, por exemplo, ao analisar a medida provisória, perceber que ela não respeita os requisitos constitucionais da relevância e da urgência, deve o Congresso Nacional rejeitar essa medida provisória, que será consequentemente revogada. Então vejam, se o Congresso, deputados e senadores, estão rejeitando uma medida provisória porque ela não respeita os critérios constitucionais, então é porque eles estão exercendo um controle de constitucionalidade nessa medida provisória. E o momento em que esse controle é feito é um momento repressivo, porque a medida provisória já está na ordem jurídica produzindo os seus efeitos. Então, aí um exemplo de um controle que é político e repressivo de constitucionalidade.
Agora, a outra situação. Vamos aí para a segunda exceção, que é embaralhando aquela regra geral que nós já vimos. E aí, o que restou agora é um controle jurisdicional, porém preventivo de constitucionalidade. Guilherme, me dê um exemplo de um controle que é jurisdicional, mas preventivo. Dou, mas antes de dar esse exemplo, deixa eu alertá-los sobre uma questão. Reparem a gravidade do que essa exceção apresenta. Nós estamos falando aqui de um controle jurisdicional que é preventivo. Ou seja, estamos falando de uma atuação do Poder Judiciário sobre algo que é ainda um projeto de lei, por exemplo. Algo que ainda está no seio da discussão parlamentar. Então, estamos falando do Judiciário interromper algo que ainda está interno no âmbito do Poder Legislativo. Então, a discussão aqui sobre violação de separação de poderes, ela é muito sensível. E é exatamente por isso que essa exceção, ela tem que ser analisada em situações que já permitidas no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mas então vamos lá, um exemplo. Guilherme, um controle que é jurisdicional, mas preventivo. O judiciário fazendo o controle antes da lei entrar na ordem jurídica. E aí o exemplo que eu apresento aqui para vocês é no caso de uma proposta de emenda constitucional que viole flagrantemente uma cláusula pétrea. Em uma hipótese como essa, de uma emenda constitucional que flagrantemente viola uma cláusula pétrea, ou seja, que é flagrantemente inconstitucional, a jurisprudência do STF já permite essa análise preventiva. Se eu tenho uma emenda constitucional que flagrantemente viola uma cláusula pétrea, para que correr o risco dela ser aprovada no âmbito do Poder Legislativo e fazer uma alteração, e ser responsável pela alteração do texto constitucional, que posteriormente poderá ser declarada inconstitucional? Então, para já se adiantar uma situação como essa, de termos uma emenda constitucional inconstitucional sendo aprovada, então a jurisprudência do STF aceita essa análise do judiciário acontecendo de forma preventiva. Nesse caso, impedindo o trâmite dessa emenda constitucional, e aí, nesse sentido, ela não será aprovada. Um ponto importante aqui que tem que ser levado em consideração é que nessa hipótese nós temos aqui uma medida judicial cabível especificamente para enfrentar uma questão como essa. Porque imagine um deputado federal que, ao analisar a emenda constitucional que entrará em votação, percebe que ela é flagrantemente inconstitucional. Ele tenta conversar com os seus pares para demonstrar essa inconstitucionalidade, mas os seus pares não aceitam. O que ele pode fazer para levar essa questão no âmbito judicial para que o judiciário possa intervir e impedir a votação dessa emenda constitucional flagrantemente inconstitucional? Nesse caso, a medida judicial cabível, como eu coloco para vocês aí no slide, é um mandado de segurança impetrado por parlamentar. Nos termos aí do artigo 102, inciso 1, a linha D da Constituição Federal, contra ato das mesas, das casas do Congresso Nacional, das mesas diretoras de ambas as casas, a medida judicial cabível é o mandado de segurança. E aí ele deve ser impetrado por parlamentar. Então aí, um exemplo de um controle jurisdicional preventivo de constitucionalidade. Então, para finalizar, regra geral, o controle político ele é preventivo e o controle jurisdicional ele é repressivo. Porém, o cuidado que vocês têm que ter é que essa não é uma regra absoluta. Ela comporta exceções. E aí, nesse vídeo, nós trabalhamos aí com alguns exemplos dessas exceções. Chegamos assim ao final desse vídeo. Agradeço a todos e todas pela audiência. Não se esqueçam aí de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Se tiverem qualquer dúvida, comentem aí, porque eu próprio responderei. Valeu, pessoal. Até a próxima. Abraço.